Hoje não. Nem venham em nossa direção, nem tentem diminuir nossos sonhos. Hoje não. Vamos sair de casa, entrar em cena, chorar, sorrir, abraçar, brincar e voltar para casa. Para casa. Hoje não. Mesmo balanço entrando em nossos corpos, rompendo nossos vasos e tentando parar a ação, vamos seguir. Precisamos seguir. Assim como os nossos antepassados seguiram e nos trouxeram até aqui. Que se juntem a nós as novas gerações e que nós tenhamos sabedoria para encontrar novas estratégias. Não tá fácil, mas não vai ser hoje que vamos parar. Hoje não. Sairemos de cena da cena e quando chegar um fim, podemos apagar as luzes. E quando acender, estaremos lá, erguidos de punhos cerrados e corpo blindados, recebendo aplausos, aplausos que despertam e nos fazem seguir. Poesia de Leno Sacramento. Com esta poesia, eu dou início ao nosso segundo episódio do Trocando Histórias em Rede com o tema E aí? Qual a sua história? Hoje nós vamos abordar o corpo negro em cena, o teatro como espaço de luta e resistência. Então, para começar, vou convidar o nosso ator Leno Sacramento, que vai dar início aqui ao nosso bate-papo. Boa tarde a todos. Aproveitar que eu não dei boa tarde, comecei com esse poema maravilhoso de Leno Sacramento, que também faz parte do espetáculo dele, nas Encruzas. Boa tarde, Leno. Em primeiro lugar, com muito prazer que a gente te recebe aqui no nosso bate-papo, e é uma honra imensurável ter você como colega, né, e também como admirador e como fã que eu sou do seu trabalho. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Eu queria dizer sobre falar um pouquinho, só rapidinho, porque eu tenho pouco tempo, falar sobre essa poesia que, na verdade, eu não sei se é poesia, relato ou desabafo, que foi... Antes de falar um pouquinho sobre ela, deixa eu te apresentar, para o pessoal te conhecer melhor. Então, pessoal, Leno Sacramento, ele possui um currículo extenso dentro do teatro baiano, membro do bando de teatro Lodum. Suas peças possuem um discurso potente de denúncia sobre a denúncia social e sobre resistência do povo negro frente à oposição do Estado. A peça mais recente de Leno é Nas Encruzas, que tem um segmento da peça Encruzilhada. Além de falar do genocídio da população negra, aborda também homofobia e racismo. E esse poema, que eu acabei de falar agora, que ele vai falar também, faz parte dessa peça Nas Encruzas. Com a voz, Leno. Então, esse poema, poesia, relato, desabafo, tem muito a ver com o que aconteceu comigo, né? Que a gente vai falar no decorrer dessa live. E aí o meu diretor, que é Roquilde Júnior, me pediu para a gente não terminar no chão, o corpo não terminar no chão, nesse momento. E aí ele disse, velho, faz uma poesia, fala alguma coisa sobre o hoje não. Hoje isso não vai acontecer. E aí surgiu essa poesia que se chama Hoje Não, né? Então, o Júnior tem muita influência aí nessa poesia. Roque de Júnior também é ator aqui da Bahia, muito conhecido também, muito respeitado, tem minha admiração, também sou fã. Mas vamos lá, dando início ao nosso bate-papo, vou fazer a primeira pergunta para a gente desenvolver nosso tema hoje, né? Que será? Gostaria que você falasse um pouco sobre sua experiência dentro do teatro e como você vê a presença do negro e sua representatividade nos palcos, desde que você iniciou a carreira. Um pouquinho breve, né? Porque você tem um mágico, né? Sim. Eu costumo falar da minha experiência sobre teatro, dando o tempo que eu tenho no Bando de Teatro Olodum, que é o meu grupo, que é o grupo que eu amo, assim, o grupo que me deu régua e compasso. Que bom que Gilberto Gil inventou essa frase, régua e compasso, né? Elas estavam soltas aí, ele juntou e virou uma coisa que serve para muitas finalidades. Então, eu tenho 24 anos de Bando de Teatro Olodum, o bando vai fazer 30 anos, né? E eu aprendi muito nele. Então, quando as pessoas me pedem, manda seu currículo, eu digo, pô, eu tenho 23, 24 anos de Bando de Teatro Olodum. Aí eu tento reduzir a 24 anos. Então, essa é a minha experiência com o teatro. Claro que eu participei de muitas outras coisas, filmes, seriados, né? Enfim, mas o bando me dá esse currículo, né? Que bom que ele existe, que bom que ele me aceitou. E quanto ao preto, você fala do preto no teatro, né? Também. No palco. Isso, a sua presença. Então, sobre essa representatividade, eu consigo ver, hoje eu só vou falar do bando, eu consigo ver muito no Bando de Teatro Olodum, né?
Quantos grupos, como o Bando de Teatro Olodum faz 30 anos hoje? Né? E como é o Bando de Teatro Olodum em um palco? São 20 pretos no palco, né? Agora dirigido por pretos também. Então a gente tem um grupo que são de pretos. Então eu sinto mais representatividade quando eu falo do bando de pretos no palco. Mas quando eu vou para o panorâmico disso, eu vejo que é muito pouco os pretos no palco. São poucos os pretos no palco. O preto sabe escrever, sim. Roquildes é uma prova disso. Eu sou uma prova disso. O preto sabe atuar, sim. Mas ainda somos poucos. Entendeu? Somos poucos no palco. A gente não fala das nossas histórias. Pouco tempo a gente começa a falar das nossas histórias. Mas a gente fala de Shakespeare, de Bertold Brecht, né? A gente não fala das nossas histórias. A gente não fala da nossa África, quando eu digo a gente não fala, eu não estou generalizando. É muito pouco o que acontece. A gente vive em um lugar onde onde o prêmio principal é racista, que é o Braskem de Salvador. Esse é um prêmio racista, que escolhem poucos pretos para estarem no palco. Escolhem pretos para estarem no palco, mas escolhem poucos pretos para ganhar prêmios. Né? E aí não é falta de talento, a gente sabe que não é falta de talento. Então eu acho muito pouco. E eu concordo muito quando as pessoas dizem que existe uma solidão do preto no palco. A gente precisa começar a falar disso, porque a gente tem um espetáculo como Traga Minha Cabeça de Lima Barreto, que é incrível, que tem Cobrinha como ator, e ele dá um banho, tem Nissorê como diretora, né? Tem Audrey escrevendo, e quem ganha é Marfuz. Anissagé, que é a diretora, e quem ganha é Marfuz. Que bom, as pessoas vão dizer que é coincidência ou talento. Será que é só Marfuz que tem talento? Amo o Marfuz. Mas é confuso você não acreditar no talento de Zebrinha, de Cobrinha, e a direção de Anissagé. E aí? Quem ganha nisso, entendeu? Então, o que acontece com Cobrinha quando não ganha esse prêmio? Esse cara pode cair em uma solidão como artista. Que bom que ele não cai, que ele tem uma autoestima foda e não cai. Então eu acho muito pouco a presença do preto no palco, na arte. Dando continuidade, né? O que te motivou a abordar a temática, né? A temática como racismo, violência policial, dentre outras, em seus espetáculos, utilizando o espaço que nós temos no teatro como forma de denúncia e luta, né? Porque temos visto muito isso nesses espetáculos e alguns outros também, que a gente vai abordar também com a Ed Veríssimo, que ela utiliza muito esse discurso, o teatro como forma de denúncia, né? Sua porta-voz, seu microfone. Como é que a motivação? Tá, então, é triste dizer o que motiva, né? Porque quando você fala motiva, você pensa em coisas muito positivas, né? Mas não são positivas. O que me motiva é porque há 24 anos atrás, eu fazia um espetáculo incrível chamado Cabaré da Raça, que era sucesso, e era abordado no ônibus pelos policiais. Né? E eles achavam que eu era marginal. E eles me colocavam em posição de marginais. Né? Então, o tempo todo, em 24 anos, eu venho vivendo isso. Todas as vezes que eu saio, eu passo no ônibus, quando eu chego na janela do ônibus, tem um corpo estirado. Entendeu? Tem um plástico cobrindo o corpo, tem uma mãe chorando. Aí eu me pergunto, dá para fazer comédia? Não dá. Eu não consigo fazer só comédia. Eu tenho uma veia cômica muito legal, as pessoas acham muito engraçado, me acham muito engraçado, mas eu não consigo fazer uma comédia e antes de chegar em casa ver um corpo estirado no chão, ver um policial dando um tapa na cara, ver um policial atirando na perna de um ator, entendeu? Então, a motivação, infelizmente, é o nosso dia a dia. A motivação é ver os... E aí surge o vírus. É o nosso dia a dia. Infelizmente, o nosso dia a dia. Eu falo muito. Um assunto... Não, pode ficar à vontade. Na hora a gente fala assim, Helena, mas você abordou a questão do ver corpo. Eu queria falar uma coisa com você, né?
Em seus espetáculos, um tema recorrente é a violência policial, né? E em 2018 você sofreu isso na pele, né? Se não me engano, foi após o espetáculo Sim. na Encruzilhada, né? É o episódio do seu... E como é que você vivencia, como é que foi vivenciar isso na pele? Logo após, primeiro você faz uma abordagem na Encruzilhada sobre isso, né? E depois você passa a viver isso na pele. Gostaria que você falasse exatamente o que impactou nesse trabalho posteriormente, no caso que foi nas Encruza, e como a arte te ajudou a superar e ficaram, né? Pós o episódio. Opa, mas travou geral. Tá me ouvindo agora? Tô sim. Pronto. Você perguntou o quê? Como é esse episódio, que foi em 2018, que você foi confundido com um bandido, né? Simplesmente, como todos os negros, é uma coisa que é, enfim, como você acabou de falar. Como isso como o teatro te ajudou, né, a ressignificá-lo, esse episódio, e também como foi para abordar ele, que depois você vem nas Inclusas. Primeiro você fez uma peça, né, que é na Encruzilhada, que fala sobre isso, e depois você vivencia isso na pele e nas Inclusas. Como foi essa transição, né? De que forma isso te ajudou a superar esse episódio e ressignificá-lo? Travou um pouquinho, mas eu acho que eu entendi a pergunta, que é sobre os espetáculos. É a minha associação do que aconteceu comigo com o espetáculo, é isso? Isso. Pronto. Se travar, você me avisa, tá bom? Pronto. Então, esse espetáculo, ele vem antes do incidente. Para quem não sabe, para quem está aí, eu fui baleado pela Polícia Civil 2 horas da tarde na avenida mais movimentada de Salvador, que é a Avenida 7. 2 horas da tarde pela Polícia Civil. É bom deixar isso bem claro. Né? Então, antes disso, eu já falava disso. Eu já fazia um espetáculo que falava disso, do genocídio da pele negra. Né? Então, depois isso acontece comigo. Antes disso, eu estava avisando que eu ia fazer um ano de espetáculo e não tinha muito para comemorar, porque as coisas não estavam mudando. Né? Então eu avisava, vamos comemorar os apoios, a resistência de estar fazendo um espetáculo sem patrocínio, mas não temos muito o que comemorar, porque ainda temos pretos morrendo. Os pretos ainda são baleados. Né? Os pretos são baleados agora 2 horas da tarde. E aí, esse espetáculo, ele veio como um bálsamo. Ele aliviou, né? Eu costumo dizer que eu não precisei de psicólogo. Preto precisa de psicólogo também. O ser humano precisa de psicólogos, né? Que bom que eu não precisei. Eu precisei viajar para fazer esse espetáculo logo depois, 20 dias depois, né? Eu precisei comemorar esse um ano de vida. Então, ele serviu como minha terapia, né? Aí eu vi que eu tinha mais uma motivação para levar para as comunidades esse espetáculo e mostrar às pessoas que não somos os errados, não somos os violentos, né? Somos inocentes, sim, e eu sou prova disso. Então, a gente ia nas comunidades, fazia esse espetáculo. Íamos não, vamos nas comunidades, fazemos esse espetáculo nas comunidades e abrimos conversas para conversar sobre isso. E uma coisa que você fica muito triste quando você vai na comunidade que mostra esse espetáculo é porque é normal, infelizmente é normal as pessoas serem baleadas nas comunidades. Todas as vezes que eu faço um espetáculo e a gente abre uma conversa, o cara diz, eu já fui baleado, meu amigo ali foi baleado. E é muito normal, e não tem que ser normal. Entendeu? Não tem. Então esse espetáculo veio dessa forma, aí partimos para o Encruzilhada, falando sobre homofobia e sobre intolerância racial, que é o Nas Encruza. Essa intolerância racial é bom que a gente fale também dela. Esse racismo religioso, na verdade, né? Porque a gente fala de intolerância religiosa, mas não é intolerância religiosa, porque a gente não tem intolerância com as outras religiões. Ninguém, as pessoas têm sempre intolerância com o candomblé, né? Com o candomblecista. Então, o sal grosso é jogado. Não sei se foi aí, mas aqui travou. Não sei se Homofobia,
da intolerância religiosa, do racismo religioso. E agora a gente está partindo para um outro espetáculo. Mas siga. Não, pode falar, aproveita e fala sobre ele, que é o Vielas, né? Isso que é de uma trilogia. Isso, É, isso. pode falar a Aí, sua fala do Vielas. tá. Então aí a gente vai. Encruzilhada, não ficamos confortáveis com encruzilhada, partimos para o outro espetáculo, que é o Nas Cruza, e ainda é pouco para a gente falar para as pessoas, ainda é pouco. Então, tem gente dizendo aí que o Leme travou. Depois vocês olham lá que vai estar gravado, ou então vocês entram no meu privado, que eu tenho prazer de falar sobre essas coisas. Sei que era a minha câmera, mas Não, acho que pode é o meu. continuar. Então, aí a gente parte para o Vielas. O Vielas, a gente tem uma diferença. Todos a gente fala sobre o genocídio do preto, o genocídio da preta, entendeu? Esse a gente vai falar sobre a solidão da mulher preta, que leva a óbito também, que não deixa de ser o genocídio da mulher preta. Esse a gente tem Iná no palco, estrelando no palco como atriz, porque ela até então é dançarina, né? É preta, dançarina. E aí a gente convidou e ela topou. Louca topar um negócio desse. Mas ela topou. E a gente já começamos um processo do Vielas. E aí vamos estrear logo, logo. Estão pedindo você falar um pouquinho sobre retomar parte da tolerância religiosa. Oi? Falhou aqui. Estão pedindo você falar um pouquinho sobre retomar parte. Você fala sobre intolerância religiosa. Dá um pouquinho de foco nessa parte. Então, a gente não vai mais falar de intolerância religiosa, a gente vai falar de racismo religioso. Lá em Cajazeiras tem Eu uma acho que pedra travou. chamada Pedra de Xangô. Travou? Tá legal aí? Estão me ouvindo? Então, a gente vai falar sobre racismo religioso. A partir de hoje, a frase é racismo religioso. Lá em Cajazeiras tem uma pedra chamada Pedra de Xangô. E a pedra está lá parada. E evangélicos. Vocês estão me ouvindo? Oh, deu uma falhada, mas voltou. Pode continuar. Massa. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Aqui travou também. Acho que a gente está com problema de conexão. Veja, ninguém faz isso. Ninguém dá uma pedrada em uma criança porque está de branco sexta-feira. Entendeu? Então, é com os candomblecistas, é com a gente, né? Não é com outras religiões, não é. É com os pretos, é com os pretos. Respeitar. E aí eu não sei por que essas igrejas, essas religiões não ensinam isso pra gente. Estão dizendo que está travando ainda. Estou dizendo que é o Instagram que está boicotando o tema, né? Porque é um tema muito importante para ser falado. É, sim. Não está ajudando. Eu sugiro que todos assistam lá no espetáculo da gente. Leno, antes da gente convidar o pessoal para o espetáculo, eu queria que você falasse também, aproveitar essa oportunidade para falar da sua ação que você vem feito nessa comunidade em apoio às pessoas com dificuldades, entregando alimentação e também mesmo conscientização através do álcool em gel e do Lava das Mãos. Você tem feito isso nas ruas, nas comunidades. Fale um pouco sobre esse projeto e já convida as pessoas para também estar colaborando. Acho que travou novamente. Você me ouve? A gente está travando a minha câmera. Travou a sua, mas agora já voltou, já voltou. Tá me ouvindo? Estou ouvindo sim. Isso sempre acontece.
Fale um pouquinho dessa ação que você faz nas comunidades, de conscientização e também de apoio às pessoas que estão com dificuldade, né, em arrecadação de alimento e tal. Já aproveita e convida também o pessoal para estar te ajudando nesse projeto. Pronto, então, eu, eu fico imaginando o poder que a gente tem, a força que a gente tem. Além desse poder que a gente tem, que talvez a gente não saiba, a gente precisa fazer com que isso aconteça, né? Então, eu estou colocando agora na internet que eu sou exemplo, que eu sigo exemplo para ser exemplo. Como é isso? Eu descobri que água e sabão em alguma comunidade, eu vi isso, água e sabão livraria, combateria a essa pandemia. Livraria a gente de algumas coisas. Ah, o que é que eu fiz? Fiz uma live, pedi dinheiro aos meus, né? E botei sabão e água nas comunidades, 4 comunidades, alguns pontos de ônibus. Eu acho que não dá para a gente esperar tanto esse governo que pede para a gente não usar máscara, que pede para a gente tomar cloroquina, sabe? Que diz que é uma gripezinha. Não dá para esperar muito por esse governo. A gente tem que cobrar sim, mas não dá para esperar muito. E aí a gente descobriu que tinha que levar máscaras, então colocamos 100 máscaras a cada 4 comunidades, conseguimos centenas de máscaras e colocamos. Eu venho fazendo isso e venho agradecendo as pessoas que vêm me ajudando. Não dá para fazer isso sozinho. Então, eu arrecado grana. Em troca dessa grana, eu dou o espetáculo fazendo lives. E acho que muita gente precisa fazer isso. Se você não consegue fazer isso, se você não tem o tino de fazer isso, um espetáculo, alguma coisa que arrecade dinheiro, colabore com as pessoas, por exemplo. Isso ajuda bastante. Tem pessoas que dizem, Leno, eu não consigo estar de frontman, não consigo estar nessa frente. Mas toma aqui, ó, essa doação para você fazer, entendeu? E agora a gente está com a campanha para as crianças. A gente deu cesta básica para aquela galera que trabalha na sinaleira, né? As pessoas que trabalham na sinaleira. Chegamos lá e entregamos mesmo, as pessoas não sabiam por que era. E a gente sabe por que é. A gente precisa de ver os nossos vivos. A gente sabe o que é um alimento chegar na sua casa, na sua mão. Né? Não somos vagabundos. Não tem um governo que diz que se a gente ficar ganhando esses 600 conto, tá massa, a gente vai virar vagabundo. Não é verdade isso. Não é verdade. A gente trabalha assim, a gente só não está podendo. E agora a gente vai comprar guloseimas, biscoito recheado, suquinho de caixinha, para dar 50 crianças que ficam na sinaleira também. Porque a gente sabe o valor, quem é pobre, quem já foi pobre, sabe o valor de um biscoito recheado para uma criança, entendeu? Então a gente vai fazer isso no Dia das Crianças, quer dizer, 1º de outubro a gente vai distribuir essas cestas. E é isso, eu acho que a gente tem que fazer muito, muito, e ainda achar que é pouco. É como você fala no poema, né? Assim como nossos antepassados seguiram e nos trouxeram até aqui, que se juntem a nós, as novas gerações, e que tenhamos sabedoria para encontrar novas estratégias, né? Mas principalmente que se juntem, Exatamente. não se unir, se não ter essa união é impossível, né? Como fala um velho ditado, né? Uma andorinha só não faz verão, Sim, né? sim. Então esse É, Leno conta também com o apoio, principalmente com o apoio de todos nós, né? Porque ele sozinho não tem condição de dar continuidade a esse projeto. Então, já convido as pessoas para irem no Instagram de Leno, né? Que é @LenoSacramento. Já mandem um direct para ele, Leno, eu quero ajudar, como é que eu faço, de que forma eu posso estar participando massa. ação com você, porque isso é muito importante, que como ele falou, se a gente ficar só esperando pelo governo, esperando as coisas acontecer, a gente vai ver o quê? Milhares de vidas aí, como já tem acontecido, né? E para nós, população negra, é muito mais difícil ainda. Então, precisamos da união dos outros e conscientização, que é o que ele tem feito na plataforma dele, e convida a todos a seguir também e dar É, continuidade. Pode eu falar. queria dizer que não estou em busca de holofote, não tô em busca de fama. Estou querendo que as pessoas se espelhem por exemplos como esse. Se espelhem, só isso já ajuda. Se puder colaborar, colabore também. Eu queria dizer que eu não estou sozinho nessa, tem uma equipe. A equipe do espetáculo Encruzilhada é uma equipe que colabora e ajuda para essas iniciativas. Então, tem a direção, que é Júnior, tem Marcos Dedê, que é luz, tem Júnior, que faz o som, tem Luciene Brito, que é da produção. Então, essa é a equipe que eu coloco lá.
a equipe agradece, entendeu? Perguntaram se você tem alguma conta para as pessoas estar colaborando. Tem sim. Como é que a gente faz depois Tem para uma da sua conta, Leno? Então, tem uma conta assim, entra lá no privado de Leno, arroba Leno Sacramento, entra lá e aí eu passo a conta para vocês, ou então vocês do. Por que a gente está aceitando, doação em espécie? Porque hoje, com essa pandemia, é muito complicado você deslocar com o material, ir para a casa da outra pessoa. Então, a gente prefere que as pessoas vão lá e depositem, a gente vai lá e compra e leva nos abrigos, nos locais, entendeu? Então, entra no meu privado, que é Leno Sacramento, arroba Leno Sacramento no Instagram, e eu passo a conta para vocês. Eu agradeço mesmo. Nós também agradecemos a todos que estão colaborando, que irão colaborar. Muito obrigada, Leno, pelo esse bate-papo. Espero poder termos a oportunidade de mais à frente poder falar um pouco mais. Hoje a gente tem um tempo bem reduzido, então muito obrigada pela sua disponibilidade. Vou aproveitar para falar que Leno mais tarde vai ter uma live também, onde é Venda Seu Peixe, onde ele abre a oportunidade para as pessoas mostrarem seu negócio e também está se ajudando. Então, quem tiver interessado pode ir no Instagram do Leno Sacramento às 16 horas, Leno? Às 15 horas, 16 horas? Hoje 21, 21. 21 horas para poder estar acompanhando o Venda Seu Peixe. Muito obrigado, Leno, e até uma breve oportunidade. Valeu, linda. Obrigado, me chame de novo. Então, sim. Agora, para dar continuidade, acho que Leno travou. Leno, você pode. Pronto. Dando continuidade, eu vou convidar a atriz Ed Veríssimo também. Eu sou muito, muito fã da Ed. Ed tem um trabalho de 17 anos de estrada. Eu vou convidar ela, depois eu falo um pouquinho sobre ela, para vocês conhecerem a pessoa juntamente com o seu currículo. Um momento. Estamos aguardando. Gente, se tiver algum problema de conexão, estiver travando, vocês podem sinalizar que assim a gente possa ter ciência e tentar administrar isso. Olá, Ed. Gente, então, Ed. E aí? Essa mulher maravilhosa, muito conhecida aqui na Deixa eu Bahia. colocar o fone aqui. Tem mais de... Acabei esquecendo. Não somente... Ed, ela tem 17 anos de estrada no universo das artes. A atriz Ed Veríssimo. O Instagram dela é @Ed Veríssimo, Ed com 2D e Y. Possui uma carreira consolidada no cenário baiano pelo desenvolvimento de diversos trabalhos com linguagens múltiplas dentro da dramaturgia. Atualmente, ela dá vida a Georgina Serra na peça Sou Beijo, monólogo que ensina uma mulher que vivencia a violência doméstica, que inclusive lhe rendeu a indicação do Prêmio Braskem de Teatro em 2016 como a melhor atriz. Então, com esse currículo, eu falo bem-vinda, Ed, ao nosso bate-papo aqui no Trocando Histórias em Rede. Obrigada, Bruna. Eu que agradeço pelo convite. Parabéns pelo projeto Vida Longa. E é isso, vamos tentar bater esse papo, que o tempo é breve também, né? E tentar contar um pouquinho do meu trabalho, enfim. Muito obrigada, Ed. Ed, então, ao longo dos seus 17 anos, que não são pouco, como você vê a baiana de teatro, especialmente quando pensa nas mulheres negras, a mulher em cena? Menina, eu vejo de uma grandeza muito importante. Eu vejo uma representatividade necessária. Eu acho que quando você, enquanto mulher preta, você vê suas colegas em cena, suas colegas trabalhando, eu acho que você se vê representada. Eu acho que a representatividade de nós artistas pretos é mais do que necessária. Como o Leno até falou na live dele, ainda é pouco. A gente sabe que o percentual de atores pretos em cena, comparando com o artista branco, é meramente uma diferença gigante. E você se sente feliz quando você vê suas colegas de trabalho em cena, como você perguntou, de atrizes. Então, eu me sinto muito representada quando eu vejo trabalhos incríveis, quando eu vejo as colegas em cena. A gente sabe que tem muitas atrizes maravilhosas que, às vezes, não estão trabalhando justamente por falta de oportunidade, porque esse é um dos fatores. É justamente a oportunidade que você não tem de mostrar o seu trabalho. Então, quando você vê
essas atrizes trabalhando, correndo atrás, lutando, você se sente feliz, você se sente representado. Então, eu acho que nesse meio que a gente vive, com o preconceito, com a discriminação, o racismo crescendo cada vez mais, e a gente vai resistindo. Eu acho que a palavra é resistir, é realmente para existir. Então, eu me sinto muito feliz em ser representada pelas minhas colegas de trabalho, mas que ainda é pouco e a gente precisa validar os nossos espaços, a gente precisa estar ocupando sim, porque quando você chega em um espaço e você encontra o artista preto, você se sente feliz e ali é uma representatividade. Então eu acho que esse número cada vez mais precisa crescer e para crescer a gente precisa ter oportunidade. E reconhecer também, né? Precisamos reconhecer nossos artistas, né? Principalmente aqui, né? Começar Sim, por aqui, sim, sim. aqui na Bahia, é de um exemplo disso. Então, reconhecer, né? Assistir, fortalecer nos trabalhos dele, tá marcando presença, divulgar também, eu acho que é uma forma também de fazer com que a gente ganhe essa visibilidade, vocês ganhem essa visibilidade. Então, o reconhecimento é muito importante para a luta, né? Para manter a luta e a resistência. Eu acho sim, com certeza. Só pegando só um pedacinho disso que você fala, eu acho que a gente acaba se tornando agentes multiplicadores da arte. Na verdade, nós somos agentes multiplicadores da arte. Quando você divulga um trabalho de um colega, quando você vai assistir, que você está ali valorizando, eu acho que não é um individual, eu acho que isso fortalece a classe artística, principalmente a classe de nós atores pretos. Então, eu acho que é muito importante, sim, validar o trabalho de cada um, de chegar junto, porque isso é o que fortalece. Exatamente. Né? Só dando continuidade no que você falou. Exatamente, né? Isso que faz a gente manter, né? Porque apoio, né? Vamos deixar esse próximo papo. Recentemente você fez um trabalho intitulado Sou Beijo, onde deu a vida à personagem Georgina Serra, uma mulher que sofreu violência doméstica por 10 anos. Queria que você falasse um pouco desse trabalho, onde utiliza o teatro como espaço de denúncia, com um assunto tão delicado, ainda mais nesse cenário que vivemos, né? Onde, segundo diz que denúncia, 40% dos registros que lá tem são contra a violência à mulher. O que é que você pode falar sobre isso? Para mim, primeiro assim, foi uma honra ter feito esse projeto, né? No começo, há muito tempo, Buranga, que é o diretor do espetáculo, é muito importante frisar, eu acho que a gente não faz esse trabalho só, existe uma equipe para que o trabalho aconteça. Então, a equipe de Sou Beijo, ela é composta por Luiz Buranga, que é o diretor da peça, Júnior, Roquildes, viu, Leno? Tá colado aí em tudo, Roquildes Júnior é o diretor musical, tem o preparação corporal e operação de som Israel Barreto, e a operação de luz é Anderson Dantas. Então, essa equipe, em 2017, quando a gente estreou o espetáculo, fizeram parte. Olha, Lendo rindo aí, ó. Júnior tá colado, meu pai. Então, assim, para mim, quando eu resolvi aceitar esse convite de Buranga, primeiro eu tive uma certa resistência, porque eu sempre tive medo de fazer um espetáculo solo, porque eu achava que eu não tinha capacidade, enfim, medo totalmente de estar em cena. Só que aí eu resolvi me encorajar e aceitei o convite dele. Foi uma experiência muito gigante, muito tensa, porque você fazer um trabalho solo e se tratar de uma temática dessa é bem punk. Mas hoje eu agradeço e me sinto lisonjeada em ter executado esse projeto e executo, na verdade, até hoje. Você poder levar, como você falou, o teatro ela é resistência, o teatro ele é luta, então é denúncia. E acaba que você faz um trabalho que você está denunciando através da arte. E isso é muito, muito importante. É uma ferramenta de denúncia, sim. E eu poder ter feito o espetáculo dando vida à personagem Georgina Serra, que é um espetáculo que tem como temática a violência doméstica, que infelizmente a gente viu crescer muito ao longo desse isolamento social. Só que a violência doméstica ela já existe há muitos anos. O que a gente está vendo de diferente hoje, pegando sem seu isolamento social, porque hoje as mulheres já se encorajam mais a denunciar. Então já está tendo mais essa coragem de denunciar por diversos motivos. E um dos motivos também que acaba exercendo esse poder de encorajá-las é justamente a arte, que é um transformador, é um divisor. E aí eu pude dar vida a essa personagem de Georgina Serra, que é uma dona de casa, que foi casada ao longo de 10 anos com um marido violento, e ela sofreu todos os tipos que você imaginar de agressão. Ela sofreu violência psicológica, violência física, todo esse tipo de violência que machuca o corpo, que fere a alma da gente. Georgina Serra, ela passou.
Só que além de ter sofrido esse tipo de violência também com o marido, ela sofreu violência muito grande com a sociedade, porque ela era uma mulher preta e ela era uma mulher gorda. Então o espetáculo ele tem todo esse tipo de abordagem, ou seja, você para ser aceita na sociedade, você precisa ter o estereótipo que ela quer. Você precisa ser branca e você precisa ser magra, você precisa ter o cabelo todo alisado, enfim. Então esse é o estereótipo que a sociedade quer. Só que ela não consegue, porque nós pretos, nós não nos calamos. A gente continua lutando. Porque se a gente não fizesse isso, é obviamente que tudo seria diferente. E Georgina, ela tinha medo de denunciar por diversos fatores. Às vezes a mulher não denuncia porque ela tem medo do marido, ela tem medo das ameaças, ela tem vergonha da família, ela tem vergonha do que a sociedade vai dizer. Então são muitos fatores que às vezes a mulher ela não tem coragem de denunciar. Só que chega um determinado momento que ela toma coragem e ela resolve dar queixa na delegacia da agressão que ela viveu durante 10 anos com Fred. E é um fator libertador, porque quando você consegue dar esse passo e você consegue denunciar esse cara que te violentou durante muitos anos, você se liberta disso e você serve como inspiração. De dizer, opa, estamos aqui, vamos juntas, vamos denunciar sim, porque a gente pode mudar essa estatística. Enfim, então, é um espetáculo que tem uma potência muito grande, porque a gente lidar com um tema que é muito real, não é fictício. A história de Georgina Serra não é uma história fictícia, é uma história que é real. A gente vê todos os dias mulheres sofrendo. A cada 7 segundos, uma mulher é agredida. Então a gente não está inventando, a gente está lidando com bases que são reais. E quando você tem um projeto desse, que se chama Sobejo, você leva para a cena um espetáculo desse, você não está apenas exercendo a sua função de atriz, você está exercendo a sua função de atriz e exercendo uma função de você estar ali na luta, de você estar reivindicando que aquilo não pode ficar daquele jeito, que as coisas precisam mudar. E a arte te proporciona ter essa reflexão, a encorajar as pessoas que estão ali assistindo. A arte em si, ela já é a transformação, né? Como você falou, né? Não é uma história fictícia. É um espelho, né, de uma sociedade que a gente está vivendo, infelizmente. Então, com base nisso, Ed, como é que tem sido os retornos pós-espetáculo? Como é que as pessoas têm reagido à mensagem de Sobejo? Então, Bruna, a gente, na verdade, é importante até falar isso. Nós estreamos o espetáculo dentro do festival A Cena Tá Preta do Bando de Teatro Olodum. Para a gente foi uma honra ter estreado o projeto lá no Vila, porque foi a nossa casa, foi onde nós começamos. E a gente teve uma honra de estrear dentro desse festival A Cena Tá Preta do Bando, que é uma representatividade muito grande para a gente enquanto artista preto. O retorno é muito incrível, é muito importante. O retorno, ele é o que está nos fortalecendo, na verdade, a continuar. Porque o projeto, ele não era apenas a atriz estar em cena apresentando, era um projeto que ia para além disso. Então, em todas as apresentações de Sobejo, sempre tinha um convidado especialista na área para que a gente pudesse estar dialogando e debatendo sobre o assunto. Além do espetáculo já ser uma denúncia também de estar debatendo isso, é importante ter essas outras pessoas para poder estar ouvindo esses relatos, para poder estar ouvindo o espectador e ter essa troca para ter uma somatória ainda muito mais positiva. E aí as pessoas diziam que esse espetáculo encorajá-los. Muitas mulheres disseram que a partir do momento que assistiu Sobejo, tiveram coragem de denunciar o seu agressor. E isso é muito importante, a gente, enquanto artista da cena, está ali fazendo um trabalho que a gente acredita que ele pode ser o transformador. E isso faz com que você continue a seguir, não, que você não pare, porque é uma ferramenta que fortalece isso, porque assim, é Ed Veríssimo como mulher preta que está em cena dando a vida a uma personagem que sofreu uma violência psicológica, violência doméstica, tudo, violência física, enfim, durante 10 anos. E esse projeto, ele está encorajando muitas mulheres também. E nós tivemos relatos de homens na plateia que assistiram Sobejo e que passaram por uma reflexão muito grande a partir dali. Eu acho importante também estar frisando isso, trazendo. Então, eu acho que Sobejo, ele é muito necessário. Eu acho que, em meio a todas as dificuldades que são grandes, tudo leva para você desistir.
porque você às vezes não consegue se manter porque você não tem um recurso financeiro, você não tem quem te abarque, você não tem quem te dê esse alicerce para você continuar. Nós artistas é uma profissão que a gente sabe que é muito difícil de se manter mesmo, e principalmente agora em meio à pandemia. Então a gente não tem a princípio qualquer tipo de perspectiva. E aí, para você não parar um projeto desse? Já estava tudo certo de a gente entrar em cartaz no mês de março. Foi quando aconteceu a pandemia, a gente teve que suspender. Depois disso, a gente não apresentou mais. Enfim, mas é um projeto que a gente está continuando, a gente não vai parar e eu vou mais falar na frente quando você perguntar. É, eu conversei com a Ed, né, há um tempo atrás, um pouco tempo atrás, não é muito tempo, e ela falou que foi através do espetáculo dela, muitas mulheres agradeceram porque tiveram acesso ao número do Disque Denúncia, para você chegar a que ponto nós chegamos, né? Porque embora tenha muita propaganda falando sobre isso, ainda assim, muitas mulheres não têm acesso a esse portal. E agora com a nova lei, que é 14.000, né, de 2020, obriga também as pessoas os condomínios e quem assiste também a denunciar ou passam a ser coniventes, né? Aí a gente já tem essa lei para apoiar e também para fazer com que as pessoas denunciem, porque é importante. Porque você vê uma situação dessa e não denunciar e participar como conivente é muito triste, quanto mais na pandemia que tem crescido muito, né? As pessoas têm sofrido violência dentro de casa, não tem com quem falar. Então, quando o Ed me contou sobre isso, né, sobre essa pessoa que agradeceu a ela pelo espetáculo, ela ter divulgado, a gente vê a necessidade mais ainda de utilizar a arte como forma de denúncia e de conscientizar, né? Lembrando que tanto o Ed quanto quanto o Leno faz um trabalho sem apoio de instituições ou de governo, nada. É um trabalho que conta conosco. Os apoiadores de Ed e de Leno somos nós. Então, por isso que é importante nessa rede. Então, com base nisso, sobre essa questão da denúncia, da importância, eu quero que você fale também sobre o sobejo. Ainda é preciso gritar, que faz parte, né, do novo projeto de Ed e que agora ela pode falar um pouco mais sobre ele, né? Então, como eu tinha falado antes, é um processo que ele é muito dolorido no que diz respeito a você não ter qualquer tipo de apoio financeiro para poder você seguir. Mas quando você se vê em um trabalho que você sabe que pode passar por muitas transformações, eu acho que isso te fortalece a seguir. E é um projeto que ele realmente não pode parar. E eu não digo isso somente porque eu sou artista. E o ator, ele gosta de estar em cena. O artista gosta de estar nos palcos. O artista gosta de aplausos. O artista gosta de usar o seu trabalho para denúncia, sim. Só que a gente, em meio a esse processo todo da pandemia, muitos dos nossos, buscamos formas de a gente continuar trabalhando. E como fazer isso? Eu não podia estar em cena com espetáculo presencial porque tudo estava fechado. E eu pensei, eu já vinha com essa inquietação há muito tempo, porque a gente sabe que Georgina existe, é universal. Georgina, ela está em todas as partes. Então não existe apenas uma, existe milhares de Georginas que sofrem esse tipo de agressão. Então, vim pensando, eu cheguei a conversar com algumas colegas minhas também, cheguei a falar com Buranga, e me aguçou, principalmente, eu estava assistindo o jornal, e cada vez mais a matéria ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo sobre esse índice, que aumentou quase 50% ao longo do confinamento. E aí eu disse, não, esse projeto ele precisa ir para além disso. Só que eu não queria somente eu, Ed, estar em cena. Eu queria compartilhar com outras colegas de trabalho para que elas pudessem ter também essa voz, validar essa voz de todas essas mulheres que sofrem violência doméstica. Então eu pensei nesse projeto, idealizei esse projeto que se chama Sobejo, porque ainda é preciso gritar. Ou seja, a gente ainda não pode parar. O gritar significa denunciar. O gritar significa a gente não se calar de maneira alguma. Foi que surgiu esse projeto, onde nós fizemos o primeiro piloto, que convidamos artistas que pudessem estar falando fragmentos do espetáculo e dando essa voz a essas georginas. A gente tem uma página no Instagram que se chama sobejo.espetáculo,
que a gente vai colocando fotos do espetáculo com fragmentos, onde dialogue com toda essa pandemia da violência contra a mulher. Então, são atrizes que são convidadas para darem vozes a Georgina Serra, ou seja, a união. Temos que cada vez mais estarmos juntas para que fortaleça mais ainda essa luta. Então, esse é o pensamento do projeto Sobejo, porque ainda é preciso gritar. Então, a gente precisa estar cada vez mais coesos, cada vez mais juntas, para que fortaleça essa luta. Então, é um projeto muito lindo, é um projeto que a gente quer que cresça cada vez mais, que reverbere, que as pessoas conheçam. Então, sigam a página do projeto, sigam páginas de artistas pretos, de projetos que dialoguem com a nossa luta, que a gente sabe que não é fácil. Juca fez uma mensagem aqui para Edne. Ed, entendendo a dificuldade da própria cena cultural na Bahia, mas esse aspecto do racismo pontuado, como ocupar esses espaços sem ceder aos personagens estereotipados daqueles que dominam a cena? Obrigada. Não entendi. Não entendi, Bruna. Repete de novo. Ed, entendendo Cortou. entendendo a dificuldade da própria cena cultural na Bahia, mas esse aspecto do racismo pontuado, como ocupar esses espaços sem ceder aos personagens estereotipados daqueles que dominam a cena? É a resistência. Eu acho que é a resistência, eu acho que a gente precisa validar. Primeira coisa, eu acho que a gente precisa validar o nosso espaço e a gente entender do que a gente acredita, o que a gente quer falar. Eu acho que a primeira coisa é isso, é a gente entender qual é o nosso espaço, qual é a nossa fala, o que é que a gente quer falar. Então, se você entende qual é o seu discurso, qual é a sua luta, eu acho que valida o seu espaço, eu acho que valida a sua potencialidade enquanto artista, enquanto acreditar que a sua luta é sobre aquilo, né? Eu acho que se a gente for cruzar os braços, a gente vai por água abaixo, a gente vai para o ralo, porque o racismo estrutural, a gente sabe que ele é notório. É notório. É um racismo que a gente sabe que é velado, mas para a gente que passa na pele todos os dias, a gente sabe muito bem o que é um racismo velado, o que é um racismo estruturado, isso é fato. Só que a gente não pode, porque o que acontece? E essa pergunta é interessante, porque se a gente não tiver força, culhão, como dizem mesmo, a gente pode acabar baixando a cabeça e ir para aquele caminho que o racista quer que a gente siga, que o escroto quer que a gente siga. Mas se você tem entendimento do seu discurso, da sua proposta, o que é que te valida, então eu acho que a gente tem que seguir mesmo aquilo que a gente está lutando mesmo, que a gente acredita, e que a gente não pode baixar a cabeça. Eu acho que é resistir mesmo, é resistir para existir. Porque o que eles querem é limar a gente, eles querem excluir cada vez mais. E você pensando em um governo que a gente está agora, um desgoverno, a gente vê uma violência que vem crescendo absurdamente. Se você tem um governo que não valida isso, que não acredita, que não te respeita, é claro que ele vai querer te limar. E aí você tem que buscar sempre outros caminhos de modo para que você permaneça vivo, para que você permaneça sendo visto. Exatamente. Você tem muito peito, né, para poder resistir e a luta, né, para continuar. Com certeza. Área, né, como você e Leno têm falado, né. Eu vou abrir esse espaço para você fazer algumas considerações da peça ou até mesmo dos seus trabalhos diversos e poder assim estar passando para nós e aproveitando esse momento para falar um pouco sobre o que você queira falar sobre esse momento que está passando, como artista, né, como atriz. Bruna, é isso. Eu estou passando como muitos outros colegas acredito que estão passando, né? É um momento muito difícil, é um momento que a gente não tem qualquer tipo de recurso financeiro, abre um edital aqui, outro edital ali, mas nem todos os projetos são aprovados. Como eu já coloquei Sobejo em alguns desses editais que abriram agora, infelizmente não foram aprovados, e você vai tentando ver de que modo você consegue se manter vivo mesmo, em todos os aspectos, financeiramente, psicologicamente, porque o negócio não é fácil mesmo. Sobejo volta a cartaz, agora no mês de novembro, então vocês aguardem, mais lá na frente a gente vai estar divulgando um projeto lindo, lindo que vai estar surgindo, e com certeza é um projeto que vem potencializar ainda mais a arte preta, que a gente sabe que o negócio é difícil, mas a gente vai continuar lutando, resistindo mesmo. Se eles não derem oportunidade para a gente vai estar buscando, a gente vai estar cavando as oportunidades.
mas a gente não vai parar. E pedir a vocês, espectadores, colegas, seguidores, enfim, segue a página do projeto para que a gente possa estar fortalecendo, indica Sobejo para as pessoas, porque ele é muito importante, é um espetáculo de denúncia mesmo, é um espetáculo que a gente não pode se calar, porque pode parecer que não seja nada, mas pelo contrário, ele significa muita coisa. Recentemente eu recebi uma mensagem de uma amiga minha, com uma postagem que eu fiz na página do projeto. A cada postagem é colocado todos os contatos de órgãos que são responsáveis por essa questão de receber as denúncias. E aí uma amiga minha viu e ficou emocionada e pegou aquele contato e passou para uma outra amiga dela que sofria também, que sofre violência psicológica, violência doméstica de um modo geral, todo tipo de violência. E, ou seja, reverbera, gente. Porque se no meio de milhões de mulheres conseguem chegar uma mensagem dessa, e no meio de milhões uma consiga se libertar, eu acho que a gente ganha com isso, porque é mais uma vida que a gente consegue salvar. Não estou criando sensacionalismo para isso, porque não há necessidade de eu criar qualquer tipo de sensacionalismo, mas é porque a gente está vivendo na pele isso. É muito difícil a gente conviver com essa questão da violência, a gente vê cada segundo uma mulher é morta. Então essa violência está perto da gente, a gente precisa realmente denunciar, a gente precisa, a Lei Maria da Penha agora passou por um processo de transformação que é muito necessário, é muito importante essa transformação. São muitos projetos também que estão aí na luta também em prol disso. Enfim, eu acho que a gente precisa estar mais, um com o outro, cada vez mais colados, para que fortaleça ainda mais esse projeto, e como outros projetos de colegas nossos também. Esse projeto de Leno é um trabalho incrível, eu sei o quanto o Leno rala, eu sei o quanto o Leno acredita, e é no acreditar que ele continua nesse fazer até hoje, que é o que nos move. O que é que move o artista? Move o artista estar em cena trabalhando. Mas para que o artista esteja em cena trabalhando, ele precisa ter apoio. Mesmo que não tenha um apoio institucional, mas tenha um apoio de você, um colega que divulga, que compra o ingresso, que está ali seguindo, que está ali curtindo, que está ali compartilhando, que é muito importante, porque se a gente compartilha o trabalho de um ou outro, eu acho que isso vai fortalecendo. Então, o meu Instagram é @atrizedveríssimo, o Instagram do projeto é sobejo.espetáculo, lá fala um pouco do que é o projeto, e a gente não vai se calar. Então, ratificando, Sobejo, porque ainda é preciso gritar. Ainda é preciso gritar, e nós vamos gritar. Aproveitando essa fala de Ed para lembrar tudo, gente, denuncie. A Lei Maria da Penha está aí para nos apoiar, então denuncie. Você está presenciando também, denuncie, não se cale. A denúncia é anônima, não precisa você dar nome, se identificar, é anônima. Então, tá vendo alguma pessoa sofrendo qualquer tipo de violência, não pense duas vezes, pega o telefone 180 e denuncie. Ok? Ed, eu quero te dizer o quanto você é inspirável, o quanto você me inspira, o quanto eu tenho um orgulho de compartilhar com você esse espaço. E eu sou sua fã. Muito, muito, muito tempo, você sabe muito bem disso. A gente está falando aqui da sua careca, que tá a coisa mais linda. Ai, gente, eu raspei, tá vendo? Minhas mechas brancas. Tá completamente linda. Muito obrigado, Ed, pela sua participação aqui. Obrigada, Bruna. De Histórias em Rede. Espero poder mais à frente também discutir mais um pouco sobre esses assuntos com você, né? Seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a todos. Beijo, beijo, beijos. Tchau. Então, pessoal, agradeço a todos que ficaram conosco até o momento. Essa live vai estar disponível no GVT, aqui no Trocando Histórias em Redes. Então, quem quiser compartilhar ou mesmo rever, pode acessar, daqui a pouquinho vai estar disponível. E já convido para a próxima semana, o tema da próxima semana, que iremos divulgar no decorrer dos dias aí, então fique ligadinho com a gente e não perca nenhum episódio do Trocando Histórias em Rede. E a perguntinha que não quer calar. Qual a sua história? Conta pra gente, vamos conversar um pouco. Estamos com aceitando sugestões, se quiser ouvir algum tema diferenciado, pode colocar no nosso bate-papo, no nosso privado, que nós vamos assim tentar fazer desse ciclo, que é um bate-papo mais orgânico, mais leve possível. Obrigado a todos, nós estamos com o coração completamente agradecido por cada um de vocês. Beijos e até a próxima semana com E aí?
Qual a sua história? Conta pra gente. Até mais.